Fala para o seu irmão, não desperdice o seu anjo. Versículo 20, Êxodo 23, 20. Diz assim: eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho. Isso é muito importante, diga comigo, por todo o caminho. E fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, o meu anjo irá à frente. Tá comigo aí, não? O meu anjo irá à frente de vocês e o fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês, e em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Ou seja, ninguém vai morrer antes da hora. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada, e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei, de que forma? Aos poucos, até que vocês sejam numerosos, e o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei as minhas fronteiras, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o rio. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, aos quais expulsarão de diante de vocês. Senhor, aqui está a tua palavra. A única coisa que nós queremos é que o Senhor fale conosco, porque se o Senhor falar, a gente sai daqui alinhado com a tua vontade. Deus, ele pode enviar recursos para mim e para você. E pelo fato de simplesmente nós estarmos distraídos, ou gastando atenção com coisas fúteis, ou com coisas estúpidas, simplesmente talvez o recurso está na nossa frente e nós não nos demos conta. Muitas vezes, eu me lembro quando eu li a passagem de Agar, quando Abraão despede Agar com Ismael, ela está colocando o filho para morrer de sede, e aí aparece um anjo e diz para ela: por que você está morrendo de sede? Tem um poço ali. Algumas pessoas dizem que esse poço surgiu milagrosamente. Não, esse é o poço de Jacó, já existia lá faz tempo. Ela só estava tão cega, olhando para coisas fúteis, que o recurso já estava lá, e ela não conseguia ver. E eu quero fazer uma pergunta aqui: será que você e eu não estamos assim um pouco hoje? Já temos o recurso, mas estamos olhando para o lugar errado, e não conseguimos ver que temos já o que precisamos? A sensação que eu tenho quando eu leio esse texto é que Deus está dando recursos para a nação hebreia enfrentar os seus desafios e as responsabilidades que estão para vir. Eu amo esse texto porque Deus sempre vai dar recurso para você antes da batalha. Quando Deus te põe numa batalha, Ele sempre vai dar o que você precisa antes. Talvez o que Deus está te dando não é o que você queria, mas Ele sempre vai dar. Sabe a batalha que você está enfrentando hoje? Você está dizendo que não sabe como enfrentar porque você talvez não parou para observar o Deus que você serve. Porque Ele nunca vai te colocar num labirinto sem um mapa de saída. Nunca, nunca.
Talvez você não está vendo, talvez você não está sentindo, mas isso é um problema meu e é um problema seu. Mas eu garanto para você, pela palavra de Deus, que não tem uma batalha sequer que você está enfrentando, pode ser na família, pode ser nos negócios, pode ser nas finanças, não tem uma batalha sequer que você está enfrentando que Deus já não tenha provisionado o recurso que você precisa. Olha que interessante, durante 400 anos o povo hebreu é escravo no Egito, e agora Deus os liberta. Deus os liberta, acontece um pacto, e eles dizem, estou pronto. Deus os tira do Egito, da escravidão. Agora, existe uma diferença entre caminhar livre fisicamente e caminhar livre emocionalmente. Quando Deus os tira do Egito, os grilhões caem das mãos, as bolas de ferro caem dos pés. Eles estão fisicamente livres, mas eles não estão emocionalmente livres. Há uma nova batalha para ser feita. Guarde isso no seu coração. Nem sempre as libertações físicas acompanham a libertação da mente. Nem sempre caminham juntos. E Deus os liberta, e Deus começa a lhes dar presentes. Um dos presentes que Deus dá são os famosos 10 mandamentos. Imagine pessoas que nunca tiveram regras. Regras são uma bênção, sim ou não? A regra me faz não ser atropelado no meio de uma rua. A regra me faz não ficar numa altura que tenha risco. A regra me faz colocar corrimões. A regra é uma bênção. Um povo que durante 400 anos não teve regra alguma. Os 10 mandamentos que diz não matarás, não roubarás, que parece ser algo óbvio para mim e para você, mas aqueles mandamentos foram uma bênção para o povo hebreu. Deus dá os 10 mandamentos. Deus faz promessas. Deus estabelece o jeito de cultuar. Ele vai dizer através de Moisés, não se apresentem a mim de mãos vazias. Deus começa a estabelecer a oferta, de novo a oferta para o povo hebreu. No Egito eles não ofertavam, mas agora Deus começa a dizer, olha, não cheguem a mim de mãos vazias. Não era que Deus queria o dinheiro, mas quando você oferta, você alimenta a tua confiança em Deus. Deus estava disciplinando eles. Quando vocês vierem falar comigo, sempre tragam uma oferta. Sempre tragam uma oferta. Não cheguem de mãos vazias. Porque eu quero alimentar em vocês algo que durante 400 anos vocês perderam. A capacidade de confiar em mim. Confiar em mim. E Deus está construindo. E agora vem um presente maravilhoso. Deus dá 3 promessas para eles. A primeira delas, é a de colocar um anjo para ir à frente. À frente de um longo caminho. Esse anjo tinha uma função, proteção. Diga comigo, proteção. Eu queria que você guardasse muito bem isso na sua mente, porque não é só uma promessa para o povo hebreu, é uma promessa para você aqui também. Deus está dizendo, eu vou proteger vocês. Eu estou tirando vocês do Egito e eu vou proteger vocês. Eu vou enviar um anjo na frente de vocês. Na tradição judaica, acredita-se que esse anjo é o Moisés. Mas não pode ser Moisés, porque quando você lê em Êxodo 23, quando fala desse anjo, diz que esse anjo tinha poder de perdoar pecados. Esse anjo tinha poder de redimir pecados. Esse anjo é uma própria alusão da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Esse anjo é o próprio Jesus Cristo, já fazendo uma alusão no Antigo Testamento. Portanto, agora há uma promessa de proteção. Ao longo de todo o caminho, eu protegerei vocês. Ao longo de toda a caminhada. Eu amo essa citação, todo o caminho. Porque todo o caminho são todas as fases, todas as estações, fases de choro, fases de angústia, fases de dinheiro, fases de doença. E há uma promessa, olha, eu estou tirando vocês de um cativeiro e eu vou proteger vocês por todo o caminho. Eu vou colocar meus assistentes, meus anjos, e eles vão conduzirem vocês por todo o caminho. Agora, algo que é importante, quando a gente vem à igreja e ouve uma palavra como essa, isso aparentemente acalma o nosso coração, mas lembrem-se que essa promessa de proteção não eram para todos, mas eram para aqueles que estavam no caminho. Não era qualquer caminho, não era qualquer pessoa. A promessa de proteção, a promessa de colocar um anjo guiando à frente, não era para qualquer caminho, não era para qualquer rodovia, mas era por aquela rodovia, por aquele caminho que Deus estava instituindo. Deus não vai mandar anjos conduzirem você num caminho que você está sentado no sofá, simplesmente sem fazer absolutamente nada. Não tem uma proteção. Essa promessa é para aqueles que saem do cativeiro e estão caminhando onde Deus estabeleceu. Uma vez uma pessoa me perguntou, como que eu faço para vencer uma insegurança no meu trabalho? A pessoa me perguntou, ela tinha muito medo da empresa, das pessoas, e eu respondi a ela, a única forma de você vencer uma insegurança no trabalho é trabalhando. Não tem outra forma.
Trabalhe. Porque nós temos uma mania de que quando nos sentimos mal, nós abandonamos o caminho que estamos e somos levados pela insegurança para um outro lugar. E vou dizer para você, tome muito cuidado, porque tem algumas coisas que aparentemente são santas e só estão disfarçando a nossa covardia. A gente para de ficar firme nas decisões assim, eu vou parar para orar. Eu vou parar para me consagrar. Aparentemente é bonito isso. Aparentemente é nobre. Não, eu vou tirar 21 dias de jejum. Mas no fundo, é só uma desculpa, porque eu não tenho coragem de continuar onde eu estou. Então eu estou dizendo, é bonito dizer que estou parando tudo para orar, estou parando tudo para me consagrar. Mas você pode continuar orando, se consagrando, trabalhando. Onde você tem que estar? No mesmo caminho. Você não precisa sair do caminho para simplesmente vencer algo. Você vence no caminho. A proteção está no caminho. Você entende isso ou não? A proteção está onde Deus quer que você esteja. É lá que está a proteção. Não adianta você andar por onde quer e acreditar que há um anjo à sua frente guiando. Não seja tolo. A proteção está se você está no caminho. Há uma proteção. Nós abandonamos o caminho porque queremos simplesmente encontrar alívio, porque queremos um conforto, mas isso é covardia. Só está tentando a gente fazer ganhar tempo, porque eu não tenho coragem suficiente, ou porque não tenho ânimo suficiente. É só uma maquiagem que estou orando, me consagrando, jejuando. Mas não permita que as coisas santas de Deus sejam a camuflagem para minha covardia e para minha insegurança. Só há proteção quando eu me mantenho no caminho. Só. E lá está Deus. Uma nação inteira caminhando. E é um caminho difícil. Porque tem heveus, jebuseus, tem nações inimigas, tem nações mais fortes, tem nações mais experientes, tem nações com mais dinheiro, tem nações que já ganharam muita guerra, tem nações que têm carros de guerra, e ele está dizendo, eu vou te proteger nesse caminho, e esse caminho é assim, está cheio de inimigo. Está cheio de inimigo. Aprenda uma coisa. Nunca as suas habilidades naturais vão estar à altura do caminho que Deus estabeleceu para você. Nunca. Nunca as suas habilidades naturais, o seu talento humano vai estar à altura do caminho que Deus colocou para você andar. Nunca. Olha, meditando nessa palavra hoje, eu tentei fazer algumas reflexões. Deus chama Moisés com 80 anos de idade. Com 80 anos Deus chama Moisés para libertar uma nação inteira. A pergunta que eu faço é, por que Deus não o chamou com 40? Com 40 anos ele ainda morava no Egito. Com 40 anos foi quando ele matou o egípcio e teve que sair correndo, fugido. Mas por que enquanto ele fugia, ainda nos 41, 42, não seria mais fácil, com 40 anos, você ter que enfrentar toda uma questão política, toda uma questão de um homem de 80 anos tem uma capacidade física, estrutural, emocional, muito diferente de um homem de 40 anos. Um homem de 80 anos tem uma debilidade muito maior do que um homem de 40 anos. Mas sabe qual é a reflexão que eu chego? É que um Moisés, líder com 40 anos, em algum momento ele poderia pensar que foi ele que fez alguma coisa. Mas o Moisés com 80 anos, jamais ele teria sequer a dedução que achar que com 80 anos de idade foi ele que libertou aquele povo. Não foi ele. É por isso que Deus nunca colocará você num caminho onde as suas habilidades naturais deem conta do que você vai enfrentar. Porque nunca você vai bater no peito e dizer, fui eu que fiz. A glória sempre será do Senhor. Sempre será. Sempre. Com 40 anos. A proteção está para quem está no caminho. O nosso sistema de segurança pode falhar. Mas eu profetizo que na sua vida, se você tiver coragem de continuar firme no caminho que Ele estabeleceu, levante as mãos para cá. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que nada e ninguém será capaz de destruir. Pode ser altos, podem ser fortes, podem ter experiências, podem ter recursos, podem ter armas capazes humanamente de fazer qualquer coisa, mas há uma promessa, Ele vai proteger você. Eu quero dizer que as fases que você está enfrentando, que aparentemente hoje tem cara de decepção, amanhã você vai chamar essas fases de proteção. Aquilo que talvez você está dizendo, pastor, por que Deus permitiu eu simplesmente estar decepcionado hoje? Amanhã você vai dizer, não era decepção nenhuma, era uma grande proteção, era um grande livramento. Eu declaro em nome de Jesus que essas fases que estão arrancando de você o ânimo, a vitalidade, amanhã você vai entender que sempre existiu um anjo lá na frente que está protegendo você. Se Ele permitiu você andar um pouco mais lento, não é Satanás, não é o diabo, Ele está protegendo você. Há uma promessa de proteção para aqueles que estão no caminho.
Repita comigo: as fases que hoje eu chamo de decepção, na próxima temporada eu vou chamar de proteção. Deus dá a primeira promessa: eu vou protegê-los. A segunda promessa: eu vou dar a vocês uma posição. Vocês saem do Egito escravos. Eu vou proteger vocês. Enquanto eu protejo vocês, eu vou começar a dar uma posição a vocês. Eu vou começar a dar norte, postura. A posição é colocar no caminho e no trilho da promessa. Acredite que o lugar que Deus tem para você é muito bom. E ninguém é melhor do que Deus para levar você para o lugar que Ele tem para você. Deus é muito bom em levar pessoas para o lugar que Ele tem que levar as pessoas. Deus é especialista em conduzir você para o lugar que Ele quer que você esteja. Deus é especialista. Se você quiser, Ele é especialista. Deus é expert em colocar você no lugar que Ele prometeu para você. Ele é bom nisso. Ele é bom em tudo, mas eu quero ressaltar isso. A prioridade de Deus, quando você está no caminho, debaixo da proteção, que é a primeira promessa, é entregar a você a posição da promessa. Ele te protege, mas Ele posiciona você. Deus tem uma posição. O anjo está ali para te proteger, mas enquanto o anjo te protege, Ele vai posicionando suas mãos, sua mente, seu coração. As promessas de Deus, irmãos, elas não são automáticas. As promessas de Deus, elas são opcionais. Algumas pessoas falam assim: eu tenho uma promessa de Deus, uma hora se cumpre. Promessa é opcional. Você vive se você estiver no caminho. No caminho. Não adianta você sair da casa do Senhor e dizer: eu tenho uma promessa, Deus usou um profeta. A promessa, a proteção, era para aqueles que estão no caminho. Deus tem promessas. Então eu vou dizer para você que a alegria, ela é opcional sim. Eu vou dizer para você que a paz, a promessa da paz é uma opção. A promessa da alegria é uma opção. A promessa do contentamento é uma opção. E se é uma opção, olhe para mim. Nunca mais diga isso que eu vou dizer aqui agora. Nunca mais diga isso. Olha o que fizeram comigo. Aprenda a dizer: olha o que eu deixei que fizeram comigo. Quando você diz: olha o que fizeram comigo, tira de você a capacidade que Deus te deu de fazer escolhas. Como se você fosse um boneco. Alguém pegou você. Se você entende que Deus tem uma proteção para você e uma posição, comece a dizer: olha o que eu deixei que fizessem comigo. E agora nunca mais, porque eu vou me posicionar. As promessas não são automáticas, porque o caminho é opcional. A proteção e a posição não é para todos, é para quem está no caminho. E a terceira promessa: a primeira, eu vou proteger vocês, eu vou posicionar vocês. E a terceira é: eu vou preparar vocês. Ele vai dizer: eu vou dar a vocês recursos ao ponto de vocês expulsarem os inimigos. Eu vou dar a vocês habilidade, autoridade. Eu entregarei os inimigos na mão de vocês. Eu vou preparar vocês. Eu vou dar para vocês habilidades para viver tudo o que eu prometi para vocês. Talvez vocês enxerguem o lugar da promessa como algo distante, algo longe, mas não se preocupem, porque eu vou dar a vocês a mente que vocês precisam ter, a estrutura, a envergadura. Eu vou protegê-los, vou posicioná-los e vou prepará-los. Há uma metáfora que eu amo. Não sei se vocês já ouviram a metáfora do sapo cozido. Quem já ouviu essa metáfora? Se você ferver a água e jogar um sapo dentro da água fervente, é muito provável que o sapo não fique na panela, porque ao primeiro contato que ele tiver com a água fervente, ele vai dar um pulo, e ele tem pernas muito fortes, ele vai dar um pulo para fora da panela. É muito difícil você não vai conseguir jogar um sapo e ele ficar lá dentro na água fervida, ele vai pular. Então qual é a técnica que se faz com um sapo, com uma rã? Você pega uma panela com água fria e coloca ele lá dentro. A água está fria, então ele não tem nenhum problema. E você liga o fogo baixo. E ao longo do tempo, a água vai esquentando suavemente. O sapo, o anfíbio, ele tem a capacidade de se ajustar às temperaturas. Então ele vai se ajustando da água fria para a água morna. E agora ficou um pouco mais quente, a água não está mais morna, está quente. E ele vai se ajustando. Só que ele vai gastando tanta energia para se ajustar. Ele vai gastando tanta energia física para se ajustar à temperatura da água, que quando de fato a água começa a ferver,
ele já está tão cansado e tão debilitado que ele não consegue saltar da água fervente. É exatamente o que o diabo faz conosco. É exatamente o que o diabo faz para que a gente perca a promessa. Porque se nós fôssemos lançados em águas ferventes, rapidamente nós pularíamos para fora, entende? Então ele nos coloca em lugares que são frescos, são bons. E ali a água vai esquentando e a gente vai começando a esquecer das promessas. Esquecer das promessas. Esquecer do caminho, esquecer da proteção. E a água vai esquentando e eu vou começando a gastar a minha energia para me adaptar às fases. Então eu estou muito nervoso por conta do meu casamento. Eu estou muito nervoso por conta do trabalho que eu não consegui. A água esquentou um pouquinho mais porque eu tive um problema de relacionamento com um amigo. E agora eu estou gastando toda a minha energia para me adaptar à temperatura da água que está agora comigo. Só que daqui a pouco a água começa a ferver. E eu tentei gastar tanta energia para me adaptar às pessoas, para me adaptar às empresas, para me adaptar aos amigos, para me adaptar ao marido, para me adaptar à esposa, para me adaptar à faculdade, para me adaptar à visão da igreja, que simplesmente a hora que eu precisava viver a promessa para não morrer, eu não tenho mais energia. E simplesmente eu vou sucumbir. Alguns diriam que o que matou a água, o que matou o sapo foi a água fervente. Mas não foi a água fervente. O que matou o sapo foi a sua incapacidade de pular fora, enquanto ele podia pular fora. Eu quero dizer para você, pare de se ajustar às pessoas erradas. Pare de manter relacionamentos abusivos na sua vida. Amizades que estão criando parasitas em você. Trabalhos, esforço sem carreira. Porque quando você faz o que você pode, há esperança. Mas quando você simplesmente se adapta a tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a promessa é para quem está no... Não desperdiça o anjo que ele colocou no teu caminho para guiar, proteger, para posicionar. Não desperdiça, não desperdiça. Porque é exatamente isso que o diabo quer, que você saia do Egito e esqueça a promessa. É por isso que Deus dá o aviso: eu estou enviando meu anjo antes de vocês. Leia ela de novo se você quiser depois, Êxodo 23. Eu estou mandando meu anjo. O que ele mandar vocês fazerem, faça. O que o anjo mandar fazer, faça. Obedeçam ele. Calem a boca, obedeçam o anjo. Sigam ele. O que ele mandar vocês fazerem, façam. Porque eu sei que vocês vão tentar ter opiniões no caminho. Eu sei que vocês vão tentar ter ideias. Então calem a boca, ouçam o anjo. Prestem atenção nele. Porque se vocês derem ouvido a qualquer outra coisa que não for ele, a promessa não se cumpre. Eles têm uma dificuldade. E agora, olha o que acontece, aqui é o caminho para o encerramento. Eles estão no caminho. Deus prometeu. Qual foi a primeira coisa que Deus prometeu? Proteção. A segunda? Posição. E a terceira? Mas tem a quarta. A proteção Deus dá, a posição Deus dá, a preparação Deus dá, mas a quarta é você que faz. A quarta é essa aqui, ó. É possuir. Deus não te dá a posse é você que faz. Agora, Deus os preparou, os protegeu, e eles estão em frente de Canaã. E eles separam espias para entrar na terra. Espias para conhecer a terra que Deus prometeu. E tirando Josué e Calebe, todos os outros espias voltam da terra dizendo: não é boa, não é ruim, lá tem gigantes, lá tem inimigos, se nós entrarmos nessa terra nós vamos comer, vamos morrer, se nós entrarmos nessa terra vai tudo acabar. Meu Deus do céu, mas o anjo estava no caminho. Deus os protegeu porque é difícil entrar na terra que Deus lhe prometeu e ver inimigos dentro dela. E agora, olha que incoerência, olha que loucura. Eles andam pelo caminho, o anjo os guia, Deus os protege, Deus os posiciona, Deus os prepara, e na hora de possuir, os inimigos estão lá e eles têm medo, esqueceram da promessa. Eles estão correndo de medo daquilo que Deus já venceu. Deus já venceu Canaã. Deus já deu a eles, mas pelo fato de esquecerem da promessa, eles estão correndo de medo daquilo que Deus já venceu. Será que você não está correndo de algo que Deus já venceu? Será que você não está desistindo de algo que Deus já te deu a vitória? Eles estão em pé no lugar que Deus os protegeu, os posicionou e os preparou, mas eles não conseguem crer. Os espias não conseguem acreditar que é possível entrar lá e matar todo mundo. Ei, aprenda a agradecer por todas as fases da sua vida.
Aprenda a agradecer, porque você não tem noção do que Deus está fazendo. Você não tem noção do porquê que você trupicou. Você não tem noção do porquê aquela porta não abriu. Você não tem noção do porquê aquele ônibus não parou no ponto. Você não tem noção do porquê aquele amigo te abandonou. Você não tem noção do quanto Deus te protegeu. Sabe o que eu fiquei pensando hoje lá no escritório? Eu fiquei pensando o seguinte: que se eu tivesse noção do quanto Deus me protegeria, não tinha necessidade de ter grupo de louvor na igreja. Se eu tivesse noção do quanto Deus me guardou até aqui agora, os músicos perderiam o emprego, os levitas perderiam o emprego, porque se eu tivesse noção do quanto Ele me protegeu, ou me protege, eu adoraria a Deus 24 horas por dia. Não precisaria nem ter tempo de louvor na igreja, porque eu faria isso 24 horas. Mas como nós não temos noção de tudo que Ele está fazendo, nós ainda precisamos ter um tempo aqui, e é por isso que no céu nós veremos face a face, e cantaremos para sempre, e louvaremos para sempre. Ele te protegeu até aqui. Ele te guardou você até aqui. Ele te preparou. Mas tem hora que você vai ter que possuir algo. E aqui está o ouro da palavra. Tem hora que você vai ver o lugar da promessa cheio de inimigo lá. Ele disse que vai adiante de você, mas a posse é sua. Destruir. Eles chegam na terra prometida e ela está cheia de gigantes que podem matá-los, prender, fazê-los adorar novamente outros deuses. E a pergunta que fica é: não seria razoável que Deus destruísse todos os nossos inimigos para que nós colocássemos os pés na terra prometida e apenas desfrutássemos do leite e mel? Algo que você tem que entender. Se você puder anotar isso, anote. O perdão acontece de imediato, mas a libertação acontece pouco a pouco. Se você entrou aqui com pecados, se você entrou aqui preso emocionalmente, se você entrou aqui com angústias, o perdão é imediato. A Bíblia diz que Ele não se lembrará mais das suas dores, mas a libertação não é imediata. Se você ler Êxodo 23, a Bíblia diz que Deus iria destruir os inimigos aos poucos. A libertação acontece pouco a pouco, o perdão é imediato. E às vezes a libertação é tão lenta, tão lenta, tão lenta, que parece que nada está acontecendo. E aqui eu vou fazer, para encerrar, uma alusão do apóstolo Paulo. Paulo foi um dos homens mais eloquentes da história. Ninguém na Bíblia falou tão bem como Paulo. Paulo era um dos homens mais intelectuais que tinham, criado aos pés de sábios. Paulo foi o primeiro a pregar a diáspora para os judeus. Paulo era um homem fora de série. Mas tinha algo nele que o incomodava e ele pediu para Deus o libertar. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro do diabo para me atormentar. Tem coisas em nós que a gente fala: puxa vida, eu estou na igreja, por que Deus não me liberta disso? Por que eu ainda tenho que lidar com isso? Ele me prometeu Canaã, por que tem gigante morando na minha Canaã? Ele me prometeu, eu sei que Ele me protegeu, me preparou, eu sei que Ele me posicionou, mas por que Canaã está cheio de gigante ainda? A Bíblia diz que tudo que você entende, é o que Paulo está falando, fique comigo aqui. Tudo que você entende que deveria ser tirado da sua vida, porque você é um cristão, e que por alguma razão ainda está aí, mesmo sendo natural que você não deveria ter mais isso, e talvez você está até culpando o diabo pela permanência dessa fraqueza, ou dessa situação, ou desse espinho. Eu quero dizer que essa fraqueza, ainda pode ser a ferramenta que Deus vai usar para terminar de libertar a sua mente e transformar você para onde você precisa estar. Eu estou falando de um Paulo que chegou no terceiro céu. Eu estou falando de um Paulo que tinha um vocabulário exemplar. Eu estou falando de um Paulo que tinha bênçãos enormes, mas na proporção do que ele recebeu havia um espinho. Na proporção do que ele recebeu. Na proporção do que ele recebeu. Deus o elevou tão alto, que na medida que Deus o elevou, Deus colocou um espinho. E esse espinho
Era um problema que Deus não ia libertá-lo. Talvez você está aqui se perguntando, por que eu não fui liberto disso ainda? Por que eu não fui liberto disso ainda? A minha vida seria tão mais fácil se eu não tivesse mais essa fraqueza. A minha vida seria tão mais fácil se esse rosco tivesse saído da minha vida. Se a minha Canaã tivesse 100 gigantes. Deus colocou perdão em você ao longo do caminho. Ele te protegeu, te posicionou e te preparou. Mas você tem que se lembrar quem te trouxe até aqui. E para você se lembrar quem te trouxe até aqui, Ele vai manter gigantes na sua terra prometida. O que Deus deu a Paulo? Um espinho. Um espinho que o próprio apóstolo Paulo chama que é o diabo batendo na cara dele. Eu quero dizer para você, olhe para mim com toda a atenção que você puder ter. Não tem nada a ver com o espinho. Deus, se quiser, Ele vai usar o próprio diabo, Ele vai usar os próprios gigantes, para gerar em você um tempo de transformação. Satanás diz, eu estou esbofeteando Paulo, porque eu vou destruí-lo. E Deus diz, Satanás, seu tolo, eu estou te usando para bater no rosto de Paulo, porque eu estou transformando ele. Porque eu estou dando coisas que nunca ninguém daria a ele. O que eu estou querendo ensinar a você, é que o que Paulo chama de mensageiro de Satanás, para atormentá-lo, não é nada de mensageiro de Satanás. É Deus usando o próprio diabo, para transformar a vida de Paulo. E eu quero dizer para você, levante as mãos para cá. Deus vai proteger você, Deus vai posicionar você, Deus vai preparar você e vai colocar você em lugares que aparentemente ainda estão ocupados por inimigos, lugares que ainda estão parecendo incoerências, e Deus está dizendo, não se preocupe se há gigantes, não se preocupe se há o diabo, não se preocupe com o que está lá, porque aquilo que aparentemente chama-se mensageiro de Satanás, é a ferramenta do tormento do inimigo, que eu estou mudando para transformar você. Levanta as mãos. Você está se perguntando a razão de Deus ter te protegido até aqui, posicionado até aqui, preparado. A razão disso é que Ele vai manter gigantes lá na frente, para que você entenda que Ele pode usar o bem e o mal, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está esperando que o diabo te dê uma trégua? Não se preocupa com o diabo, porque o diabo é uma ferramenta nas mãos de Deus para aqueles que estão no caminho. Os gigantes são ferramentas nas mãos de Deus para aqueles que estão no caminho. Aquilo que é veneno vira antídoto na mão de Deus. Deus não só te dará paz, a prosperidade, a alegria, mas Deus, levanta as mãos para cá, Deus vai construir um plano para mostrar o quanto você é mais forte do que imagina, o quanto você é mais poderoso do que imagina. Em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 8 diz, por 3 vezes eu orei para que tirasse de mim o espinho, mas Ele disse, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo diz, já que é assim, já que o Senhor não vai tirar o diabo me dando tapa na cara, então eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder repouse em mim. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus vai manter teus inimigos em lugar de prosperidade, para que você entenda que mesmo os inimigos parecendo que estão te destruindo, de fato eles estão trabalhando para você. Até o diabo, quando você está no caminho, trabalha para que as promessas se cumpram na sua vida. Até o diabo é ferramenta na mão de Deus. Eu não tenho mais como continuar por causa do horário. Eu quero só concluir, pode vir os ministros aqui. Você vai se deparar com a seguinte pergunta: inimigos do meu território? Como assim? Inimigos no meu lugar de promessa? Você está deprimido por causa do diabo? Você está deprimido? Pode colocar de pé um instante? Você está deprimido por causa do diabo? Você está deprimido por causa de Satanás? Você está deprimido porque tem gigantes no lugar que Deus te prometeu? Você está chateado pensando em sair da igreja? Deus tem o diabo em suas mãos. Deus tem um gigante em suas mãos. Apenas lembre quem te protegeu até aqui. Apenas lembre quem te posicionou até aqui. Apenas lembre quem vem te preparando desde quando você começou aqui. Entenda que gigantes também são usados por Deus como ferramentas. Satanás está esbofeteando Paulo, não é porque o diabo tem autoridade, mas é porque Deus esbofeteia ele. Porque o que Paulo vai ver, ele precisa entender que sou eu que faço. O diabo está batendo na cara de Paulo para manter Paulo com o pé na terra, porque quem chega no terceiro céu pode se achar o máximo. Quem vê o que Paulo viu, então o diabo está sendo usado como imã para manter Paulo com os pés no chão. Está entendendo isso ou não?
Quem está entendendo a palavra de Deus essa noite? Fique no caminho.